No passado, a Venezuela já foi o país mais rico da América Latina. Possui as maiores reservas de petróleo conhecidas no mundo. E seu governo democrático já foi elogiado mundialmente. Mas hoje, as instituições democráticas da Venezuela e sua economia estão em frangalhos. O país tem a maior inflação do mundo, tornando os alimentos e medicamentos inacessíveis para a maioria dos venezuelanos. Nos últimos 4 anos, seu PIB caiu 35%, um declínio mais acentuado do que o visto durante a Grande Depressão nos Estados Unidos. Hoje vamos conhecer um pouco da situação da Venezuela. Mas antes, quero te convidar para se inscrever no canal e acionar o sino de notificações para não perder nossos vídeos novos, beleza? Bem-vindos ao canal Mundo Curioso. Aqui você encontra curiosidades sobre países mundo afora e conhece o mundo sem sair de casa. A grave situação econômica da Venezuela está aumentando a pobreza do povo e piorando todos os índices de violência. A taxa de homicídios no país ultrapassou a das cidades mais perigosas do mundo. Essas condições desencadearam meses de protestos contra o presidente Nicolás Maduro. E é fácil entender por quê. O país piorou consideravelmente desde sua eleição em 2013. Uma pesquisa mostrou que cerca de 80% dos venezuelanos queriam a remoção de Maduro do cargo. Mas, em vez disso, o oposto aconteceu. Maduro consolidou seu poder aproximando o país do governo autoritário. A ambição política de Maduro ficou evidente em dezembro de 2015. 2 anos depois de se tornar presidente, uma coalizão de partidos de oposição chamada Mesa de Unidade Democrática, ou MUD, conquistou uma maioria de 2/3 na Assembleia Nacional, colocando o governo de Maduro em risco. Em resposta, Maduro rapidamente forçou a saída de vários juízes da Suprema Corte e os substituiu por aliados leais a ele. Em março de 2016, a nova Suprema Corte aliada decidiu retirar os poderes da Assembleia Nacional liderada pela oposição. Uma decisão que provocou enormes protestos em todo o país. A decisão foi revertida alguns dias depois, mas o estrago já estava feito. Os protestos continuaram a crescer e deixaram cerca de 100 mortos e milhares de feridos. Apesar da violência e do clamor público, Maduro realizou uma votação em julho para eleger um novo parlamento governante chamado Assembleia Nacional Constituinte, que teria o poder de reescrever a Constituição da Venezuela e substituir a Assembleia Nacional, e deixar praticamente nenhuma oposição ao seu governo. Com a votação recente de Maduro, os venezuelanos não tiveram voz sobre a existência da Assembleia. Eles só tiveram a opção de eleger seus membros. Mas quando o antecessor de Maduro, Hugo Chávez, propôs uma reforma constitucional em 1999, ele primeiro convocou um referendo para propor a eleição da Assembleia. Depois que a maioria dos venezuelanos votou sim no referendo, eles elegeram uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Veja, ao contrário de Maduro, Chávez era um líder carismático e amado. Na década de 90, ele aparecia nas telas de televisão de todo o país. Na época, o discurso de Chávez culpava a corrupção governamental e a elite da Venezuela pela desigualdade econômica. Sua mensagem populista tinha apoio e adesão da população mais pobre do país, que eventualmente o ajudaram a chegar ao poder. O momento mais marcante de Hugo Chávez no poder foi no seu mandato em 2004, quando os preços do petróleo dispararam. A economia venezuelana, dependente do petróleo, começou a crescer e Chávez gastou bilhões dos lucros em programas de assistência social para os pobres. Ele subsidiou alimentos, melhorou o sistema educacional, construiu um sistema de saúde invejável e reduziu a pobreza em mais da metade. Esses programas certamente ajudaram os pobres, mas também serviram a um propósito para Chávez, que era conseguir ser reeleito. Ele precisava manter milhões de venezuelanos pobres felizes. Então, ele manipulou a economia para fazer exatamente isso. Mas ele não reduziu a dependência da Venezuela do petróleo e seus gastos descontrolados levaram a um déficit crescente. O que significava que todos esses programas seriam impossíveis de sustentar se os preços do petróleo caíssem. Depois da morte de Chávez em 2013, quando Maduro assumiu o cargo como seu sucessor escolhido a dedo, foi exatamente isso que aconteceu. Os preços do petróleo despencaram em 2014 e Maduro não conseguiu se ajustar. A hiperinflação tornou medicamentos e alimentos, que antes eram subsidiados, inacessíveis para os pobres da Venezuela, que agora representam cerca de 82% da população. Assim como Chávez, Maduro também manipulou a economia para se manter no poder, mas desta vez não está beneficiando os pobres. Ele explorou um sistema de câmbio complexo, implementado por Chávez. Maduro fixou a taxa de câmbio oficial em 10 bolívares por dólar americano. Mas apenas seus amigos e aliados têm acesso a essa taxa.
Na realidade, a moeda venezuelana se tornou praticamente sem valor. A maioria dos venezuelanos obtém seus dólares no mercado negro, onde a taxa é de cerca de 12 mil bolívares por dólar. O exército, que obteve controle total do fornecimento de alimentos de Maduro em 2016, está supostamente lucrando com essa crise cambial. Eles importam alimentos com a taxa de câmbio especial de Maduro e os vendem no mercado negro com um enorme lucro. Para generais militares e aliados políticos, a crise ofereceu uma oportunidade lucrativa que ajudou Maduro a permanecer no poder, pois ele precisa do apoio da maioria dos militares. Mas ele não pode contar apenas com esse apoio. O que nos traz de volta ao golpe de poder de Maduro para eliminar a oposição do seu governo no Congresso. A oposição boicotou a votação para o novo parlamento, mas Maduro realizou a votação para a nova Assembleia Constitucional de qualquer maneira e ganhou a maioria. Protestos nas ruas da Venezuela se tornaram violentos depois que o presidente Nicolás Maduro declarou vitória. A violência logo após o resultado das eleições foi grande. Uma bomba explodiu perto de alguns policiais de motocicleta, ferindo vários. Confrontos no dia da eleição entre manifestantes deixaram mais de 10 mortos. Pelo menos um candidato foi assassinado, a tiros. Mesmo assim, o governo de Maduro tentou criar a ilusão de apoio público. Maduro afirmou que cerca de 8 milhões de pessoas, ou 40% do país, votaram. Mas os especialistas estimam esse número muito menor, em apenas 3 milhões de pessoas. A comunidade internacional, incluindo Peru, Canadá, Espanha, México e Argentina, condenou a eleição. Os Estados Unidos impuseram sanções financeiras a Maduro e membros de seu governo. Mas a Assembleia de Maduro, repleta de leais, se reuniu mesmo assim e rapidamente removeu a procuradora-geral Luisa Ortega, líder da oposição. Grupos armados prenderam vários outros líderes da oposição. E por enquanto, Maduro tem poder sem precedentes sobre a Venezuela, e não se tem nenhuma perspectiva sobre eleições futuras. Durante o governo de Maduro, a inflação na Venezuela já chegou a inacreditáveis 1,3 milhão por cento em um ano em 2018. A inflação chegou a ser tão grande, a ponto do governo dar um reajuste de 150% no salário mínimo em 2017, e mesmo assim, isso não fez nenhuma diferença no poder de compra do salário. A Venezuela é muito rica em petróleo. É um dos países com uma das maiores reservas global. Mas seu petróleo no momento se torna não valioso porque está sob embargo, e o país não pode vendê-lo para ninguém. Além disso, ter mais petróleo não significa que eles possam refiná-lo. Boa parte do petróleo fica parado, pois a falta de recursos tecnológicos para retirar o petróleo impede que a Venezuela possa transformá-lo em uma indústria próspera. E é esta a contradição da riqueza em petróleo do país. Para resolver este problema, a Venezuela compra petróleo pronto do Irã e dão ao Irã petróleo bruto não processado. O Irã, é claro, se beneficia desse acordo. Por exemplo, eles fornecem 1 bilhão de barris de petróleo processado e pronto para uso para a Venezuela, e recebem muito mais petróleo não processado em troca, obtendo lucro. E esta é a razão das grandes filas nos postos de gasolina na Venezuela. Um país que é rico em petróleo, mas o seu povo tem que passar por uma verdadeira via-crucis de longas filas em postos de gasolina, que dura até um dia para o outro, para conseguir abastecer. Outro problema grave da Venezuela é a grande desvalorização de sua moeda, o bolívar. Em relação ao dólar, por exemplo, hoje em 2024, um dólar americano vale oficialmente 35 vezes mais que a moeda da Venezuela, o que já é uma imensa desvalorização. Mas em 2021, um dólar era igual a 1,4 milhões de bolívar. O governo foi cortando zeros dessa desvalorização para torná-la um pouco mais sustentável. E essa é uma situação verdadeiramente desastrosa para a condição econômica de um país. Hoje, até a libra síria é mais valiosa que o bolívar venezuelano. Imagine um país depender do mundo exterior para quase tudo, e seu dinheiro não ser suficiente para comprar nada. Esta é a grave situação do povo venezuelano, e esperamos que em breve tenha alguma solução. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.